O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, estamos começando o Câmara Jovem e hoje nós vamos conhecer um pouco da história de outros países. Pois é, mas por meio dessas duas meninas que estão aqui comigo, elas vão contar pra gente uma experiência maravilhosa que elas viveram, que foi conhecer outro país através do estudo, o intercâmbio. E a gente vai descobrir agora que país foi esse. Meninas, bem-vindas ao Câmara Jovem. Obrigada. Meu nome é Ana Lívia, eu tenho 16 anos e eu fui para o Canadá. Meu nome é Aira, eu tenho 17 e também fui para o Canadá. Ótimo, então vou começar logo com você, Ana Lívia. Conta pra gente, qual foi a parte do Canadá que você foi? Porque o Canadá é um país imenso, não é verdade? Aí, como foi essa experiência que você viveu lá? Resume um pouquinho aí pra gente. Certo. Eu fiquei na província de New Brunswick, na cidade de Pericodiac. A experiência foi bastante interessante e o aprendizado foi surreal. A metodologia de ensino lá era algo totalmente diferente do que normalmente temos aqui. Então foi uma ótima oportunidade para podermos ver que aprender e conhecer outros métodos de ensino. E você, Aira, fala pra gente. Você também ficou numa província próxima? Conta aí. Eu fiquei na mesma província e, assim, em relação a espaço, o Canadá é bem grande e a gente estava na mesma província, mas não era nem de perto próximo, era como se fosse tipo na Bahia, onde ela estava e eu estava aqui em João Pessoa. E em relação à escola, foi realmente muito proveitoso porque, assim, lidar com outras formas de ensino mostra a gente como a gente pode aprender mais, como a gente pode tipo melhorar o aprendizado da gente. Certo. Então, só para você que está em casa conseguir entender um pouco melhor do que a gente está falando. O Canadá, para vocês terem ideia da dimensão territorial, ele é o segundo maior em território, né, do mundo, só perde para a Rússia. Então, você já vai entendendo por aí que realmente ele é grande. O Brasil é grande, mas não tão grande quanto o Canadá. Ele faz divisa, no caso ele é banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico. É a maior fronteira terrestre que a gente tem no planeta, que é com os Estados Unidos que ele faz divisa, ou seja, ele é lá em cima na América do Norte. 10 províncias, ela é dividida. As duas estavam na mesma província, mas olha a distância, como se fosse daqui da Paraíba e a outra na Bahia. Então, só para direcionar vocês de como o Canadá realmente é um país grande. E falam duas línguas, não é isso? O inglês e o francês. Qual foi a língua que vocês mais utilizaram? Na nossa província era 50% francesa e 50% inglesa. No nosso programa de intercâmbio que nós fomos pelo governo, a gente ficou em uma província, a gente ficou na parte inglesa da província. Ou seja, nas escolas elas são obrigadas a ter os dois idiomas, mas nossas classes a gente teve que pegar todas em inglês. Já por conta dessa questão, o francês não era a língua que vocês estavam... Não. Ah, entendi. E com relação à alimentação, é muito diferente do que a gente tem aqui? Sim, é bastante diferente, principalmente pelo fato que não tem as refeições como nós temos aqui. Lá, normalmente eles dão importância para a janta, que começa de 5 horas da tarde. E na hora do almoço, normalmente eles só comem um sanduíche, muito fast food. O feijão mesmo lá só tem enlatado e muitas vezes tem feijão doce, então é normal você se encontrar com feijão doce por lá. E principalmente em fast food por lá. Mas você não teve dificuldade para a alimentação lá? Não. Só achou estranho mesmo, né? Só achou estranho, mas a maioria era só tipo fast food, normalmente hambúrguer e pizza. Então, deu desenrolar. Por aqui, né? Coisas que nós temos por aqui. Passasse quanto tempo lá? A gente passou eu fiz 5 meses. Foram 5 meses um semestre letivo. 5 meses de semestre letivo. Ótimo. Então, Aria, fala pra gente então, a diferença da questão dos estudos, porque aqui a gente tem os bimestres, né? São 4 no todo, a gente tem o recesso em janeiro, que é para a mudança de série, tem a questão do recesso no meio do ano, que é o período de férias. Lá eles seguem esse mesmo calendário ou como é? Assim, eles seguem o mesmo sistema de serem 2 semestres, dividido em 2 semestres, porém, o período letivo começa em setembro,
o que já é diferente daqui, porque a gente começa em fevereiro, janeiro, por aí. E eles têm as aulas normal do primeiro semestre, e nesse primeiro semestre você tem determinadas aulas. Você tem, você escolhe uma grade de 5 aulas e você vai ter basicamente no dia inteiro aquelas mesmas aulas. É o dia inteiro de aula? No caso, na minha escola começava de 8 horas e terminava às 3 da tarde. Você passa o dia inteiro na escola, não sai nem para almoço, só se você quiser comer fora. Enfim, depois tem a pausa para o Natal e a gente volta com o segundo semestre, onde você tem outra grade complementar com escolhas diferentes do que você já tinha tido no semestre passado. Entendi. Ana, fala pra gente agora com relação ao clima. Vocês chegaram lá, porque o Canadá, por ser uma parte de hemisfério, a maior parte do ano é frio, né? Vocês chegaram a ter contato com neve e tudo mais? Então, a gente chegou na época ainda do outono, então a gente ainda poderia usando shorts nos primeiros dias, porém, com o passar do tempo, foi ficando mais frio. E lá, como as estações do ano são bem variadas, você poderia ver as árvores ficando... as folhas das árvores se tornando vermelhas, laranjas, amarelo. Aí depois, quando chegou o inverno, infelizmente elas caíram, mas veio a neve e foi maravilhoso a neve. Sendo que o Canadá, pelo menos na parte que eu fiquei, era bastante fria e eu cheguei a pegar menos 36 graus Celsius. Menos 36 graus? Como é que você lidou com isso? Muito casaco. E tudo continuava. Todo mundo ia trabalhar, todo mundo ia para a escola. Só parava mesmo se fosse 40 graus negativos. Entendi. E você, Aira, também passou por essa experiência de frio praticamente extremo, né, pra gente? Eu estava na parte mais ao sul da província, eu era literalmente na divisa com os Estados Unidos. E o meu inverno não foi tão rigoroso, porém, também foi frio. Em questão de, neve e essas coisas, é maravilhoso porque é uma coisa que a gente não presencia por aqui, então dá uma sensação boa, dá saudade, mas é bonito ver lá, não só a questão da neve, também, como Lívia falou, toda a mudança nas estações, porque é bem diverso, você consegue realmente ver cada estação definidinha. Aqui a gente praticamente se resume ao verão, né? Verão e verde. E lá você consegue enxergar a mudança climática mesmo. Sim, eu acredito que tenha sido uma experiência muito legal. Então, para a gente finalizar aqui esse primeiro bloco, eu quero que você fale para a gente, Ari, o que é que fica de melhor recordação para você dessa sua experiência? A minha melhor recordação, se não o que eu aprendi lá com o estudo, foi a família que me acolheu, porque eles realmente mostraram afeição por mim e realmente cuidaram de mim. Não foi como se fosse só, uma pessoa que eles estão recebendo. Você realmente, pelo menos eu realmente me integrei com a minha família, com a minha comunidade. Isso foi muito importante. Sentiu bem acolhida, Sim. né? Que bom. E você, Ana Lívia, fala pra gente, o que é que fica para você dessa experiência? No meu caso, foi a educação e a segurança, pois no Canadá, uma coisa que eles prezavam bastante era a educação e todos eles seriam bem amistosos com você. Se acontecesse alguma coisa, eles estariam lá para ajudar vocês. E realmente a segurança, porque uma coisa que eu sinto bastante falta era poder andar nas ruas e não ter problema. Não ter medo, né? Não ter medo de andar. Que bom, meninas. Então, eu espero que essa experiência que tenha sido vivida, que foi vivida, né, por vocês, elas se perdurem, sirva para vocês voltarem lá, né, para passar outras experiências e sirva principalmente para o lado profissional, né, que é um dos motivos que existem esses programas que levam intercâmbios para lá. Então, sucesso e boa sorte. Obrigada, viu? E você que está acompanhando o programa, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com outros jovens falando sobre outras experiências de outros países. Até já! João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã.
Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. E estamos de volta com o Câmara Jovem, de volta também aqui à Praça da Independência, para falar desse tema tão bacana que é essa experiência que essas meninas viveram indo para outro país, conhecendo outra cultura, vivenciando outro lugar, outras experiências fantásticas para a vida delas. E agora nós vamos conversar com 3 meninas. 2 foram para a Espanha e uma foi para Portugal. E elas vão contar para a gente agora, já não vou mais perder tempo, vou conversar com você, Olinda, que já está com o microfone aí na mão. Você foi para Portugal, é isso? Sim, fui. Conta pra gente, como foi essa experiência, como é o país, o que você achou? No começo eu fiquei um pouco nervosa, pois o primeiro lugar que eu fiquei era muitos portugueses mais raiz, então eles tinham muito preconceito com os brasileiros. Sério? Sim. Mas depois eu fui me adaptando mais, a gente foi quebrando alguns tabus, que nem todo brasileiro curte funk, nem todo brasileiro gosta do carnaval. E também fui quebrando alguns tabus dos portugueses. Tipo, eles não comem só pão, nem comem só bacalhau. Mas no começo foi difícil, mas depois foi fácil se adaptar. Embora a língua seja portuguesa, você teve alguma dificuldade, mesmo porque eles têm um sotaque diferente, né? Não tive. Quando eles falavam muito rápido, eu pedia para eles repetirem devagar, pois eu não entendia. Também quando eu falava muito rápido, eles também não me compreendiam muito bem. É, realmente, quando a gente acelera um pouquinho, para quem não é habituado ao nosso sotaque, realmente acha estranho. E com relação à educação lá, como é a estrutura? Aqui a gente tem os 4 bimestres, né? 2 no primeiro semestre, os outros 2 no segundo semestre. Lá também tem essa estrutura? São 3 períodos. Começa em setembro, aí acaba em dezembro, aí depois vem em janeiro, termina mais ou menos na Páscoa, em abril, e depois vai até junho. Ah, então o calendário letivo deles é diferente do nosso, né? E as aulas no ensino médio, que eles chamam de ensino secundário, também é diferente, eles escolhem por área. Aqui a gente tem que fazer todas as disciplinas. Sim. Lá é a área de humanidades, aí tem história, geografia, português, a área de exatas e a área de Seria a biológica da gente aqui, tem que é a área de biológicas saúde. também, e tem a de econômicas. Ah, econômicas. Que é outro tipo de matemática, uma matemática mais avançada. Ah, entendi. Então tem essa diferença mesmo, né, do que Sim. a gente tem aqui. Deixa eu passar aqui para as meninas agora, as que foram para a Espanha. Yasmin, como foi para você chegar num país diferente? É muito diferente daqui? Tudo é diferente. A cultura, as pessoas, como a gente trata as pessoas, tudo é diferente. Quando eu cheguei, eu fiquei meio assim, muito tímida e tal, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Mas aos poucos fui me adaptando. Minha família, a casa de família onde eu estava, me acolheu super bem. E a gente foi criando um laço familiar. E a gente fala com eles até hoje. Eu falo com eles até hoje, né? E foi incrível. Foi incrível. Eu perguntei a Eulina com relação ao estudo lá. Como é a divisão também? Segue essa linha de Portugal? Segue essa mesma linha. Como foram 25 para a Espanha, vários ficaram em cursos diferentes. Um foram para a área de humanidades, outro para a área de exatas. Eu fiquei na área de humanas, de línguas, estrangeiras, essas coisas. Já a Isabela, eu acho que ficou na de econômica, que é mais matemática, que é mais física, química. E assim ia. Complicado, porque a gente tem que se adaptar à língua, a escrever, a falar, a escutar. Mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando, no nosso ouvido. Tudo. Ah, entendo. Isabelle, fala pra gente. O que é que mais te impactou quando você chegou na Espanha? O que você achou mais diferente de tudo? Eu acho que a segurança que a gente tinha em poder sair, poder ficar tranquilo em relação a assalto, que não existia. Então a gente fazia o que a gente podia e queria. Então essa segurança deixava a gente muito confortável. A relação com os pais também, deles confiarem na gente, deles deixarem a gente ir para onde a gente queria, isso aí era maravilhoso. Vocês ficaram próximas umas das outras? Sim, a gente ficou perto, então a gente sempre se encontrava
e tentava aproveitar o máximo da Espanha. É porque a Espanha também ela é dividida em províncias, não é isso? São províncias. Aí, no caso, vocês ficaram na mesma província. Sim, todo mundo ficou. Os 25 intercambistas da Paraíba ficaram na província de Cádiz e a gente se dividia por cidades. E assim, eram basicamente perto, alguns, sim. 15 minutinhos já. Provavelmente bem perto mesmo. E essa distância de um para outro, vocês tiveram contato lá, trocar a experiência do que estavam vivenciando? Sim, a gente saía muito, ia conhecer outras cidades, a gente saía para os museus e tal, assim. A gente fazia muitas coisas para conhecer realmente mais da Espanha. E procurava sair com os espanhóis. Assim, eles não são muito amigáveis. Não tem o calor brasileiro, né? Não, mas a gente tentava ali, né? Na escola. Tentava com um jeitinho brasileiro, né? Entendo. Falei calor, eu quero saber o clima lá, como é que foi? Clima, a gente pegou 0. 0 graus. Ainda estão melhor do que as meninas do Canadá, que pegaram menos 30. 36. Elas pegaram de temperatura lá, vocês pegaram 0. Pra gente já dá essa diferença, né? A gente tá acostumado Mas depois com 25, de um tempo, 30 graus. Depois de um passa. tempo a gente começou a sair pra praia no frio mesmo. Perdeu o medo do frio. Sim. Elinda, fala pra gente de Portugal, então. Tinha também essas temperaturas baixas lá? Sim, eu peguei a semana mais fria do ano, que foi em fevereiro. Que aqui em fevereiro é quente, lá tava frio. Sim. Também chegou a 0. Foi a semana que eu fiquei doente. Não era acostumada, né? Não, eu fiquei de cama, fiquei tomando sopa e uns chás que eles faziam. Não. Pelo visto, você não gostou dos chás, né? Não. E foi muito ruim, mas depois de uma semana eu melhorei novamente e também não voltou a esfriar tanto. Lá eu acho que ainda é um pouco mais quente que a Espanha. Pela localização, né? Ele é mais central um pouco. E a praia de lá também, fui pra praia e é muito gelada. Não quis tomar banho de mar. Eu me arrisquei algumas vezes, mas... Nossa, dói. Você falou com relação porque os chás eu não gostei da sopa, mas e a alimentação como um todo? Tem uma diferença muito grande do que a gente come aqui habitualmente? Tem. A gente, por exemplo, o feijão de lá é totalmente diferente do nosso. Eles compram feijão tipo em conserva. E eles não cozinham como a gente, não temperam. Eles botam tipo só cozinha o feijão e tá pronto. Não cadê o tempera, gosto? não botam a carne, não tem muito gosto, na minha opinião. Eles comem realmente muito pão, tipo, toda refeição acompanha pão. Eles comem sopa antes do jantar, ou sopa antes do almoço, que é tipo abertura. Que a gente também não tem esse costume. A gente não tem, a gente vai direto pra refeição, né? E os lanchinhos, assim, sempre tem, rola? Tem. E o que é? Pão. Pão também. Eles também comem muito pão. E água. Pão e água. E na minha família eles também tomavam muito vinho, o Jorge, por exemplo. E eu acho que lá não tem bem essa lei. Não tem lei seca, eles mais confiam nas pessoas. Aí ele pode beber e dirigir, porque eles sabem um limite próprio. Eu entendo. E lá também é assim, na Espanha? Na Espanha tudo eles comem pão. E água. Então, digamos que é um hábito europeu, né? É um hábito europeu. Antes, no café, almoço, janta, lanche, é pão. Só pão. E, tipo, lá não é o pão igual daqui, que a gente come pão francês, molinho. Lá são, tipo, uns baguetes grandes, de 30 centímetros, mais ou menos. Duro. E mais duro. E só é bom quando tá novinho. Quando passa um dia, parece pedra. Dá pra bater na cabecinha, se torna uma arma, né? E lá também tem essa questão das sopas, desses caldos que tem, porque lá... o pucheiro, porque lá, como é mais frio nessa época, eles aproveitam mais para comer essas comidas quentes. Aí é isso. O resto, eles comem muita coisa, muito fast food, muita comida pronta, macarronada, tudo que a gente come aqui. Né? Sempre massa. Muita massa. E também tem os embutidos, como se fosse linguiça, salsicha, tudo isso também tem aqui, ó. Aqui a gente é acostumado no café da manhã, tome fruta, tem a boa tapioca, o cuscuzinho, o ovo. O café da manhã lá é o quê? Pão. Eles Tudo comiam se resume muito. a pão. Lá, a Espanha principalmente é famosa por um presunto que se chama Ramon Serrano, que é um presunto ibérico daquela região ali da província deles. E é o que eles comem, pão com ramon, com esse presunto e queijo. Basicamente pão. Basicamente pão. Eles colocam um presuntinho, alguma coisa ali, mas pão está presente em tudo. E levam pro lanche da escola, levam pro lanche da tarde, de noite, é pão direto. Tudo bem.
Se acostuma, né? Fazer o quê? Não ia demorar muito tempo comendo tanto pão assim, né? Quando chegou aqui no Brasil, quis comer pão de novo? Não muito. Isabelle, fala pra gente agora então com relação à adaptação da língua, porque o espanhol, todo mundo diz, eu vou estudar espanhol porque é muito parecido, mas não é, né? Não, a gente teve algumas dificuldades, principalmente pelos falsos cognatas, que a gente acabou, assim, pagando alguns micos, vamos dizer assim. Mas, assim, não é fácil, assim, eles falam rápido. Quando a gente chegou nas nossas famílias, eles falavam devagar pra gente entender, mas depois de uns 2 meses a gente já estava falando igual a eles, tipo, muito rápido. É fácil, se você quiser, você aprende. Se você quiser ter contato com a família, eles estão totalmente abertos. Então, eu conversava muito com a minha mãe. Então, fui aprendendo aos poucos a pegar. E, assim, na Espanha, no lugar que a gente ficou, a gente aprendeu o espanhol e o andaluz. Eram 2 coisas que a gente tinha que aprender. Era como se fosse o nordestinês da gente. Sim, então, é a questão do sotaque dentro do país, sim, né? Sim. E a gente teve que aprender isso, porque na escola eles não usavam o espanhol, eles usavam o espanhol e essa variação linguística deles. Então a gente tinha que se virar para aprender os 2. Então a gente saiu de lá aprendendo o espanhol e o andaluz. É bacana. Meninas, para a gente já finalizar aqui o programa, que já está caminhando para o fim, eu quero que cada uma fale algo que vai ficar marcado para a vida de vocês, algo que vocês não vão esquecer nunca dessa experiência. O que eu nunca vou esquecer são principalmente as pessoas que eu conheci, que ficaram marcadas para minha vida, os laços que eu fiz, a experiência que eu adquiri, o conhecimento que eu adquiri, porque eu digo que isso é uma experiência única. Você nunca vai viver e você nunca vai esquecer uma experiência dessa na sua vida. Os momentos de alegria, os momentos de dificuldades, os momentos que a gente saía com os amigos, com a família, os momentos familiares que a gente, tipo, eles recebiam tão bem a gente que a gente se sentia parte da família, se sentia muito acolhido. Eu saí várias vezes para comer com toda a família e toda a família me recebeu super bem. E são coisas assim, atitudes, gestos que vão ficar marcados para minha vida toda. E os contatos, a gente, tipo, eu não paro de falar com minha família e com meus amigos, falo todo dia praticamente. E esse contato e principalmente o conhecimento que a gente adquiriu, a maturidade que a gente adquiriu com isso, a responsabilidade. É uma experiência pro resto da vida, né? A independência, a ter um pouco mais de liberdade, a aprender a andar com nossas próprias pernas, aprender a ser bem mais responsável, porque lá você se vira, você tem que aprender a se virar. Eles dão suporte, mas você tem que, não tem pai para lhe acordar, você tem que acordar sozinho para a escola, você tem que chegar na hora. A responsabilidade tem que ser toda sua. A responsabilidade é toda da gente. Pretende voltar? Com certeza. Anseia por esse dia, hein? Sempre, já recebi convites para voltar da minha família, então tá ótimo. E você, Isabelle, fale pra gente. Eu acho que as pessoas que ficaram na minha vida depois de intercâmbio foram as melhores, porque eu tenho contato com Yasmin e outras amigas. Não se conheciam antes do intercâmbio? Não, no curso. Ah, sim. Mas era uma amizade... Distante, né? Oi, tudo bom? Então, era isso. Eu acho que essa responsabilidade que a gente conseguiu lá foi maravilhosa, porque até em questão a dinheiro, porque a gente tinha que administrar o nosso próprio dinheiro, não tinha ninguém para dizer, faltando aqui eu te dou, não tinha, você tinha que fazer as coisas. Então, a gente tinha que tomar decisões de adulto mesmo, não posso comprar isso, porque senão vou ficar sem isso. Então, isso ajudou bastante, dar prioridade às coisas, claro. E a independência, agora, tipo, eu posso ser. Então, eu ganhei muito isso, porque a confiança da minha mãe, tipo, minha mãe confia totalmente em mim, já confiava, mas agora mais, porque ela, Isabelle, tá, então eu confio em você, então você pode fazer isso sim. Foi então, um benefício lá na Espanha e aqui no aqui Brasil. Também. Então, é uma experiência única, acho que nunca será igual. Mesmo que você volte, não vai vivenciar as mesmas coisas, né? Não vai ter as mesmas pessoas, assim, a idade não vai ser a mesma, então, aos 16 anos, fazer um intercâmbio em outro país, outra língua, pessoas que você nunca conheceu e que foram importantes demais para você, porque lá não tinha mãe, não tinha pai, eu tinha ela, tudo que eu não conseguia ou estava triste, era com eles que eu ficava, estava feliz com eles, triste com eles, chateada com eles.
levava bronca com eles. Então, foram a minha família lá e eu agradeço demais por ter eles comigo ainda. Ótimo. E para a gente finalizar, você, Olina, que estava em Portugal, estava pertinho da Espanha, mas vivenciou outras experiências, o que é que vai ficar marcado na sua vida? Também a independência, como as meninas falaram, ter que cuidar de mim mesma, saber a hora de acordar, fazer tudo sozinha, de separar o dinheiro e também a minha família. A minha família foi incrível de lá. Eu já sou muito apegada a eles pretendem vir no Brasil. Para conhecer a sua família aqui, né? Sim. A gente também ficou em chamada, tipo, eu com a minha família lá e eles falando junto, porque ele queria que meu pai soubesse que eu estava bem e que estava comendo. Passar segurança, né, para a família Sim. aqui no Brasil. E tudo que eu aprendi também na escola foi muito importante. O português mesmo me ajudou bastante, que eu era ruim em gramática, lá tive um suporte bem melhor. E meu inglês também, porque lá na escola a gente também aprende inglês. E o inglês de lá a gente já aprende falando, eu também melhorei bastante no inglês. São coisas que eu vou levar e realmente, se eu voltar para Portugal, não vai ser igual como no intercâmbio, porque eu vou voltar mais como uma turista. E lá eu realmente fazia parte de uma família portuguesa, era como se realmente tivesse inserida na cultura. Então é uma experiência para o resto da vida, então, Sim. né? Bem, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo compartilhar isso para as pessoas que estão em casa também, né? Conhecer um pouquinho do que é outro país através da vivência que vocês tiveram. Então, obrigada aí pela contribuição, sucesso e que vocês consigam voltar na Espanha, em Portugal e outros países, quem sabe, né? E você que está acompanhando o programa, muito obrigada pela sua audiência. E você já sabe, se quiser rever esse programa, temos o YouTube TV Câmara JP. Temos também as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é o @Câmara Municipal JP. Segue a gente, compartilha e semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!